Bom dia a todos, tá certo? É um prazer estar aqui com vocês. A gente fez esse trabalho aí com muito carinho. É um trabalho aí que a gente começou e tivemos um apoio muito bom do pessoal da UBQ. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Deixa eu só colocar minha apresentação aqui um minutinho. A ideia, gente, hoje é a gente tentar fazer um pouquinho melhor se tiver perguntas, vocês fazem a pergunta pelo chat, tá certo, tá? E a gente vai tentando responder à medida que a gente vai conversando sobre o assunto. Bem-vindo a todos. Aqui não é uma apresentação, não é um trabalho próprio. Ele é mais um bate-papo sobre trabalhos feito em casa. Tá bom? Então todo mundo está escutando certinho? Tá, então tá bom. A nossa programação aqui é da gente fazer essa apresentação em 45 minutos. As perguntas podem ser feitas pelo chat durante a apresentação. A gente vai tentando encaixar essas perguntas naquilo que for sendo feito. Eu estou lendo o chat aqui, né? E no final da apresentação a gente vai deixar aí uns 15 minutos para a gente fazer algum tipo de bate-papo, conversa e trocar experiências, tá certo? Tá? Conforme o Ivan sempre pede, a gente pede para o pessoal desligar os microfones, porque isso faz um ruído na sala, que impede que todo mundo escute perfeitamente. E quem puder também desligar as câmeras, porque isso pode interferir na velocidade aí da internet e do trabalho de todo mundo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é André Constetter, eu sou associado da UBQ há 3 anos, mas já trabalho com eles talvez desde a época lá da UBQ lá na Timbiras, em frente à Igreja da Boa Viagem, só que eu não era um associado pessoal, eu era um associado pelas empresas que eu trabalhei. E sempre gostei muito de todo o trabalho que é feito. E me sinto sempre muito satisfeito em contribuir com a UBQ, porque é realmente uma associação onde a gente participa e os resultados são muito bons. Eu sou engenheiro mecânico, tenho especialidade em qualidade automotiva e meio ambiente. Tá? Trabalhei no regime de home office no período de 2000 a 2008, basicamente sem um escritório, fazendo auditorias, seja no Brasil, seja no exterior. Então, o meu escritório era a minha mala que eu tinha que carregar comigo. Em grande parte desse tempo, eu tinha um escritório que a minha base era Santos, mas o meu líder da parte de ambiental e de qualidade ficava em Londres, que está 4 horas na nossa frente, e o meu líder da área automotiva ficava em Washington, D.C., uma cidade chamada Reston, que está 1 hora a menos. Então, isso era um complicador para a gente estar conversando com todo mundo. Eu executava as atividades como auditor de certificadoras, sem escritório, tinha que fazer os trabalhos que eu executava, tinha que programar meus serviços, programar viagens, programar hotéis, fazer as agendas de auditoria, fazer os faturamentos, fazer os relatórios, fazer os contatos com os clientes e com os meus colegas de trabalho. E ainda recebi muitos treinamentos à distância, realizando ou recebendo esses treinamentos. Na época tinha um dificultador que a gente não tinha essas facilidades que a gente tem hoje de internet, mas já era bem. E sempre, então, o trabalho à distância foi um desafio, né? Que hoje em dia bate a nossa porta e tudo indica que ele chegou realmente para ficar. A gente não está entendendo que isso vai ser só uma moda que vai passar, está falando que esse é um conceito que parece que vai chegar com força. E isso requer uma mudança, principalmente do comportamento e consciência, tanto da parte de quem está executando o trabalho, como da parte das empresas, como das partes dos clientes. Então, isso é um novo conceito de trabalho que tem que chegar. E eu sofri muitas restrições. Então, isso requer para a gente o que a gente está falando aí, que são oportunidades, né, e ameaças, fortalezas e fraquezas. Então, ela já entrou aqui na zona fofa, não é isso que eles falam? De riscos? É o SWOT, né?
tá? Que o pessoal fala. É uma oportunidade de você ter uma qualidade de vida melhor. E é uma ameaça de você não se adaptar a esse tipo de trabalho. Você precisa de fortalezas, fortalecer alguns pontos que a gente não tem muitos, tá certo? Tá? E a gente precisa de educar as nossas fraquezas, tá certo? Tá? Então é importante o nosso trabalho aqui está basicamente baseado em a gente ter as oportunidades. Uma das primeiras dificuldades que eu tive quando a gente estava trabalhando é entender quais eram as oportunidades reais que a gente tinha quando a gente estava ficando em casa. A maior oportunidade que eu vi é ter mais tempo em família. Você pode acordar de manhã cedo, ver seus filhos, pode fazer uma programação de levá-los à escola, pode fazer uma programação de fazer. Outra grande oportunidade são diminuir os custos. Os custos seus são muito mais baratos. Você não tem custo com transporte, não tem custo com alimentação fora de casa, não tem custo com vestuário. Então você pode ter uma grande gama de benefícios trabalhando em casa. Mas você tem que transformar isso em uma oportunidade, não em uma fraqueza. A agilidade também. Agilidade de informação, você ganha muito. Olha aqui o que a gente está ganhando agora de informação. A gente consegue reunir 30, 40, 50, 60 pessoas sem ter esse custo disso. Então a informação fica muito mais fácil, os contatos ficam muito mais fáceis, mas você tem que se educar para isso, tá? E esse tipo de trabalho home office, ele vai valorizar de uma forma significativa a meritocracia, a produtividade e os resultados, tá certo? Tá? Então a gente vai ver aí ao longo da apresentação que basicamente agora a remuneração vai estar basicamente ligada à sua produtividade e aos resultados que você realmente alcança. Então, a gente tem que fazer isso. Quais são as ameaças que tem de você trabalhar em casa? Hoje, uma grande ameaça que a gente tem é o uso indevido de redes sociais. O cara entra no Facebook, o cara entra lá no WhatsApp, o cara entra lá no Instagram, ele se perde e fica horas olhando isso. E se ele entra nessa onda, é uma ameaça imensa para você trabalhar em casa. Então você tem que ser realmente muito educado, você tem que ser realmente muito disciplinado para não se perder no uso indevido das ferramentas que você tem. E ainda disso, gastar muito tempo com notícia falsa. Então, isso aqui é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que também eu acho que é uma grande ameaça aqui, do ponto de vista das empresas, é em você ter perda de capital intelectual, de você ter perda de informações que normalmente você guarda dentro de uma empresa. As relações de trabalho, elas devem sofrer também uma alteração grande, tá certo? Tá? E como a gente já falou, a remuneração por resultados. Então, onde vai estar em foco a qualidade do serviço prestado, os prazos que você tem, os custos que você tem e, principalmente, o lucro. Tá certo? Tá? Porque quando você trabalha em casa, você tem que estar pensando agora no seu lucro pessoal, do lucro da sua empresa, do lucro da sua comunidade, para que todo mundo tenha um resultado legal na rede, tá? Gente, eu estou falando essas coisas aqui que vocês têm que entender, não é que isso aqui é uma aula de como trabalhar em casa, nem isso aqui é que você deve ou não deve fazer disso. Estou falando aqui das experiências que eu já tive, das dificuldades que eu já tive, e estou colocando aqui, tá? Então, uma das grandes ameaças de comportamento que a gente tem que falar: acorde cedo, levante cedo, não fique na cama até 9, 10 horas da manhã. Isso vai acabar com o seu dia. Então, você tem que estabelecer uma rotina de trabalho. Levantou de manhã cedo? Troque de roupa, não fique de pijama. Você não está em casa, você está trabalhando. Então, você tem que se comportar como se estivesse trabalhando. Tem uma alimentação saudável. Aqui eu acho que tem dois pontos, um para cá e outro para lá.
O primeiro ponto que você tem que perceber é que a maioria das pessoas tende a se alimentar mais e se alimentar mal, comendo coisas que são indevidas, tá certo? Tá? A gente precisa ter, a gente precisa ter essa disciplina na alimentação. Levantar de manhã, tomar um bom café regularmente, não ficar toda hora na geladeira, mesmo porque isso atrapalha o trabalho, tá certo? Tá? Organização no trabalho. Primeira coisa que tem que fazer de manhã cedo é limpar o seu quarto, limpar seu ambiente de trabalho, limpar a sua mesa, abrir os e-mails, ler os e-mails, limpar os e-mails e deixar só aquilo que te interessa. Para quê? Para estabelecer suas metas e seus resultados do seu dia de trabalho, da sua semana de trabalho, do seu mês de trabalho. E em casa você tem que estar constantemente se avaliando e avaliando tudo que você está fazendo para manter o foco. Não perder o foco daquilo que você quer fazer. É isso que a gente está falando. Não abrir e-mail, começar a bater papo, entrar no Facebook, entrar não sei o que lá, conversar no telefone. Você tem que manter o foco. Você tem que estabelecer as suas metas e seu negócio. Outro ponto muito importante, isso aqui é muito importante, acho que é muito comum para quase todo mundo. Estabeleça o seu local de trabalho. Você tem que ter uma escrivaninha. Seu espaço de trabalho não precisa mais do que 1 metro por 1 metro. Essa escrivaninha que eu coloquei aí, ela está realmente exemplificando. Tem uma janela que tem boa iluminação, tem boa ventilação. Tem uma cadeira que ela tem que ser ergonômica para você não morrer de dor nas costas. O seu computador tem que estar na altura adequada para você. Você tem que estar com tudo que você precisa, papel, lápis, borracha, luminária, tudo, grampeador, caderno de notas, tudo tem que ficar perto de você. Você não pode ficar levantando para buscar uma coisa, para buscar outra. Então, seus materiais de uso diário têm que ficar. Evite ficar saindo do seu posto de trabalho. Evite ficar levantando. Pai, vem aqui buscar, ou vão lá comprar, vai lá na farmácia, vai lá na padaria. Não, esse é seu horário de trabalho. Se você estabelecer um horário de trabalho, esse é seu horário de trabalho. Então, esse espaço aqui, vocês vão ver que ele é muito importante, você tem que ser o seu cantinho de trabalho. No meu exemplo pessoal, logo no início, toda hora o pessoal entrava no quarto, falava tal coisa. Até chegar um dia que minha menina entrava no quarto e falava: ih, mãe, ele está trabalhando. Quer dizer, sentado, concentrado, não fazia. Então, nesse momento, o pessoal dentro de casa não me incomodava. Mas, em contrapartida, eu podia dedicar, podia levá-las na escola, podia buscar na escola, podia acompanhar algumas atividades. Devido àquelas diferenças de horário que a gente viu lá atrás, o meu horário ideal de trabalho era de 1 da tarde às 10 da noite, porque eu podia ter contato com o pessoal de Santos, ter contato com o pessoal da Inglaterra, ter contato com o pessoal dos Estados Unidos, executar os trabalhos e fazer, tá? Então, isso é muito importante você também olhar, nem sempre aquele horário convencional, você tem que olhar para os seus clientes, para o seu trabalho. Qual é a outra fortaleza? Computador de trabalho. Você tem que ter um computador, ou deve ter um computador exclusivo para o trabalho. E daqui a um pouquinho a gente vai ver por que disso. Tem que ter uma internet boa, estável. Você tem que ter um telefone bom e estável. Fones de ouvido, é muito importante, igual eu estou usando aqui agora. Eu estou isolado, estou falando com vocês, tenho uma boa audição, tudo. A gente não, a gente tem que ter esses equipamentos. Tem que ter um disco rígido para backup. Backups é uma coisa que tem que entrar na sua vida. Então a gente vê que o pessoal aí trabalhando em nuvem, trabalhando isso. Mas se você trabalha em casa e trabalha com o seu computador, fazer backups de forma, se for possível, diariamente, são muito importantes. Muito cuidado aí com tomadas elétricas, não fazer aquelas gambiarras, aqueles Benjamin, cheio de coisa, acaba pegando fogo, acaba se dando mal, acaba desligando no meio da sua conversa. Estabilizador é muito importante. No break, para quem trabalha muito durante a noite em lugares remotos, tipo sítio, fazenda, tudo, no break é essencial. Ah, é caro, custa 200, 300, quanto mais não, falta de luz é uma coisa crítica, é uma coisa louca.
Eu sempre trabalhei também, assim, com duas internets. Então, eu tenho minha internet do telefone, que tem um bom espaço aí para usar, e tem a internet de casa, cabeada, fibra ótica e tudo mais, para você não ter. É muito interessante você ter dispositivos, chama, duplicados para aumentar o seu desempenho. Então, eu basicamente, quando trabalho em casa, eu trabalho com tela dupla, tá? Com um computador e a televisão, ou dois computadores, ou duas telas, para que a gente possa ter maior agilidade para fazer. Segurança da informação. Isso aqui é essencial. Quando a gente falou lá em, como chama? Em capital intelectual. O ideal da gente trabalhar é ter uma estação remota. É o que o pessoal hoje em dia trabalha com VPN ou trabalhar em nuvem. Ou seja, o seu aparelho, o seu computador, ele é simplesmente uma estação remota. Onde você está trabalhando e fazendo o seu trabalho é em um local. Então, se você perder seu computador ou alguma coisa, você tem salvo todo o seu trabalho. Se possível, sempre que possível, use o seu computador exclusivamente para o trabalho. Não ponha joguinhos, não instale. Os programas do computador de trabalho têm que ser todos são programas originais legais. Não use pirataria. Você fatalmente, essa é a minha experiência minha, você fatalmente um dia vai perder trabalho e vai ficar enroscado. Tá certo? Tá? Então, essas são coisas simples. É melhor ter um computador simples, que tenha funções simples, que tenha todos os programas originais. Instale um bom programa de antivírus e mantenha ele atualizado. Essas são as coisas básicas para você trabalhar em casa. Se você começar a misturar a sua vida de casa com a vida do trabalho, computadores, programas, deixar seu menino trabalhar, brincar no seu computador, fatalmente um dia você vai cair do cavalo. Fatalmente você vai cair do cavalo. Bom, aqui agora uma coisa muito importante. Eu escutei aí o doutor Ricardo falar na palestra dele aí da comemoração de aniversário do UBQ, um fato que veio comprovar uma coisa que eu pensava e que é muito importante. Nós temos que estudar as novas ferramentas de informática. Nós temos que aprender a assistir, nós temos que aprender a participar, nós temos que ficar influídos disso. E ele falou uma coisa muito interessante, que lá na escola de medicina dos alunos dele, ele tem os alunos são muito bons de Facebook, andam no celular, mas não conhecem as ferramentas. Quando vai ter assistir uma aula ao vivo, participar de uma aula ao vivo, fazer um quiz ao vivo, ele não consegue participar. E não tem, às vezes, a seriedade. Não tem a seriedade de usar um sistema quiz. Quando eu estou fazendo um quiz em casa, uma prova em casa, eu não quero roubar, eu não quero trapacear, eu quero saber se aquele estudo que eu fiz realmente eu aprendi o que eu estava fazendo. Essa oportunidade desse trabalho agora que foi muito legal. Trabalhar aí com o Ian, com a Valéria, me ajudando aqui a fazer as transparências, a usar o sistema. Nós estamos usando aqui um celular e um negócio para eu mesmo tocar as transparências. Que legal! Isso é uma coisa, essa é a vontade de você aprender, de você fazer, a boa vontade das pessoas. Então, nós temos que desaprender uma porção de coisas que a gente achava que está certo e estar aberto e ter espaço para reaprender as coisas novas. E não é só, não. Hoje em dia tem 10 ferramentas aí que a gente olha toda hora. Tem esse que a gente está trabalhando no Hangout, temos Zoom, temos Iris, temos parte, temos várias ferramentas para usar e nós temos que aprender a usar. Outra grande fraqueza que a gente tem de segurança da informação é não organizar os documentos dentro do nosso trabalho. Então, dentro do nosso computador, a gente tem que ter, eu fiz aqui como exemplo, uma pasta de trabalho. Lá dentro dessa pasta de trabalho tem que ter as várias pastas, como se fosse um arquivo normal que a gente tem no nosso escritório. Eu não tenho lá uma sala, dentro da sala eu tenho um armário, dentro do armário eu tenho uma gaveta, dentro de uma gaveta não tem as pastas dos clientes, e dentro dessa pasta não tem a sequência de documentos.
O mesmo eu tenho que fazer no meu computador. Eu tenho que ter uma pasta de trabalho, tem que ter uma pasta para cada cliente, aí lá dentro pode ter reuniões, e-mails recebidos, e-mails enviados. Você vai ver e-mails recebidos e enviados, o cara tá com um monte de e-mail de todo lá. Então, no computador dele pessoal, todos os e-mails recebidos estão misturados com os e-mails pessoais dele. Quando ele precisa da informação, ele não acha. Quando ele enviou, então, esses e-mails, tem que ir para a pasta do cliente. Dentro da pasta do cliente tem que você mandou, o que você enviou. Gente, não é para ser assim. É um exemplo. Os documentos também têm que estar guardados de uma forma. Relatórios, desenhos, cartas. Para que não seja acesso só do meu computador, mas para seja acesso da equipe de trabalho. Tá certo? Tá? Isso é uma grande fraqueza. Quando você vai trabalhar em casa, cada um no seu computador, quando você precisa de um documento, simplesmente você não acha. E nem a pessoa acha se aquilo foi feito há mais de 2 ou 3 semanas. Então, essa organização de uma pasta de trabalho é como se fosse o seu arquivo lá do seu escritório. Tá? E mais embaixo aqui, que a gente está chamando, enfatizando, faça cópias de segurança regularmente. Obedeça o que o Ian fala. Guarda cópias de segurança. Tá certo? Tá? Outra grande coisa é cuidado com a informalidade. Hoje em dia, a gente tem uma informalidade gigantesca. Ou seja, a gente conversa, bate papo, troca WhatsApp, e fala no telefone, e troca e-mail. E aí? O que ficou decidido? Então é muito importante, depois da informalidade, fazer o registro. Registrar a decisão, registrar aquilo que foi feito. Alguém tem que fazer, no final das contas, esse registro daquilo que a gente fez. Cuidado com excesso de informação. Aí você telefona para um, passa o WhatsApp para o outro, que falou que tem um sistema, que falou que tem um amigo, tal coisa. Lá no final você começou falando das abóboras e acabou aqui discutindo sobre os carneiros. Então presta muita atenção para não perder o foco. Outro cuidado, se de um lado você tem uma informalidade grande, tem um excesso de informação, do outro lado da balança, você tem a desinformação, os fake news, aquele monte de conversa que aparece que você se perde entre a verdade e a mentira, entre o que você quer realizar e o que você não quer. Então, presta muita atenção. Cuidado com a informalidade. Faça o seu trabalho ser organizado. Guarde ele nas pastas corretas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá certo? Tá? Cuidado com o excesso de informação é ruim e é informação de má qualidade. E mais uma vez, faça cópias de segurança. Faça cópias de segurança. Então a gente tem que fazer. Uma das coisas que a gente fala aqui, fraqueza. Quando você vai fazer um registro e vai mandar um e-mail, acho que pouco, eu vou repetir isso aqui, acho que muita gente já sabe. Você fala assim, então quem é que está mandando aqui? Quem está mandando aqui é o remetente, é quem está realmente mandando a informação que a gente está enviando. Então eu sou o André que estou fazendo o remetente. Para destinatário. Destinatário normalmente é a pessoa, se possível uma, ou as pessoas a quem aquela ação está sendo solicitada. Se não for para você tomar uma ação, fala para simples conhecimento, tá certo? Lá no assunto, só para repassar o conhecimento, só para confirmar a conversa. Mas normalmente o destinatário, o para, são aquelas pessoas que você quer que tomem ação. Esse CC é com cópia para, ou com conhecimento. Então a gente espera que o André, mandou para a Valéria. E está mandando para conhecimento do Antônio, da Maria, do isso. Então, quem a gente espera que vai ter uma ação? Foi o para. Aquelas outras pessoas é com conhecimento. Aonde fica normalmente arquivado o e-mail? É no e-mail do para, da pessoa que fez e respondeu. Então, ele é o dono da ação. Tá certo? Tá? O arquivamento também é muito importante. A gente vê que um dos maiores problemas que você tem quando você quer manter um arquivo em nuvem é que ele estoura a capacidade dele
ele estoura a capacidade dele de armazenamento. Por quê? Você mandou lá cópias da foto do evento tal. Tem lá, sei lá, aqui 50 GB de resposta. Aí manda para todo mundo guarda aquilo no seu arquivo. Em vez de você ter uma cópia, você tem 50 cópias. E aquilo vai sendo duplicado, 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 que você não tem memória mais que consegue compartilhar. Então é muito importante esse sistema de arquivamento. Outra grande fraqueza, quando você vai trabalhar fora de casa, é determine quem é que está executando os trabalhos, tá certo? Quem é o responsável pelo trabalho? É importante você focar em quem é que vai ser o responsável. Senão todo mundo faz e ninguém entrega, ou ninguém faz aquilo que devia ser feito. Então, determine quem é o responsável pelo trabalho. Na hora que você estiver fazendo o seu trabalho em casa, você tem que prestar atenção que você não pode ficar parando. Se eu tenho uma dúvida, se eu tenho uma pendência, se toda hora eu parar, ligar, passar um e-mail, fazer o trabalho, não continua. Então, normalmente, faça todo o trabalho. E na hora que você está fazendo o trabalho, faça tudo aquilo que você pode. Identifique quais são as dúvidas, que eu coloquei aqui como exemplo em vermelho entre parênteses, e quais são as pendências, que eu marquei aqui como um exemplo. Eu marquei em negrito, em itálico e sublinhado. Finalizando a sua parte do trabalho, compartilhe esse trabalho, peça ajuda. Peça ajuda. E se for preciso, tá certo? Tá? Resolva as pendências, preste atenção com os prazos, tá certo? É muito importante que você faça aqui. Outra coisa muito importante que a gente estava conversando aí ontem com a Valéria, estabeleça os horários para atendimento dos seus clientes, dos seus colegas de trabalho, fornecedores. Se você não estabelecer horários, você vai ficar o dia inteiro rodando, respondendo. Você vai ter gente perguntando para você às 7 horas da manhã, perguntamos para meio-dia, 1 hora, 10 horas da noite. É como se você trabalhasse 20 horas por dia, 24 horas por dia. Negativo. Você tem que estabelecer quais são os seus isso. Mantenha o foco, seja objetivo, registre as suas decisões. Fique esperto. Sim, igual a Valéria ontem me falou assim, eu já estou com a impressão que eu estou trabalhando muito mais. Eu falei, não está com a impressão não, você está trabalhando muito mais. Porque você começa às 7 horas da manhã atendendo telefone e 8 horas, 9 horas da noite você está atendendo telefone. Então presta muita atenção para você isso. Por outro lado, também tem um cara que não trabalha nada. Aí fica mais difícil ainda. Tá? Bom, fraquezas. Então a gente tem as mudanças de comportamento. Então, da empresa. A empresa tem que reconhecer e entender que os postos de trabalho da casa é no funcionário. O posto de trabalho do funcionário é em casa. O que isso quer dizer? Que ele tem que fornecer as facilidades para o cara trabalhar. Então, essa semana eu vi lá a moça agradecendo, que ela trabalha na Natura, que mandou ela trabalhar em casa, que ela é uma promotora, ou vendedora, lá, uma compradora, que ela recebeu em casa cadeira, ela recebe computador, ela recebe. Aí até fui perguntar isso, André, e como a gente ia passar essa parte aí de informática, home office, lá para o pessoal do piso de fábrica, lá do Gamba, não sei o que lá, como é que vai fazer? Gente, o cara que está lá no piso da fábrica, legal, ele tem um celular, tem até um celular interessante, mas normalmente ele não tem um plano de internet com capacidade limitada. Então a gente tem que pensar, se ele está em casa, a empresa já está reduzindo um monte de custo, a gente tem que fornecer as ferramentas e instalações. Quando ele está dentro da empresa, a gente não fornece internet, computador, cadeira, alimentação, EPI, não faz tudo para ele, porque quando chega em casa tem que acabou isso tudo. Ele tem que se virar. Eu vou dar um curso e ele que se vire para assistir uma aula de 1 hora de internet. Às vezes a internet dele não suporta gastar 250 mega por hora para fazer um curso. Então a empresa tem que fornecer e controlar. E entender que
questões de saúde e segurança agora vão deixar de ser só legislativas e vão ser práticas. Porque se o cara tiver dor nas costas, se o cara tiver dor nos olhos, se o cara tiver estresse, ele não vai produzir, não vai entregar na hora certa. Então presta atenção que tem que ter agora uma mudança de comportamento das empresas. Ainda tem uma outra mudança de comportação das empresas, que é gerenciamento por competências. Aqui vai entrar, daqui um pouquinho, a gente vai ver aí os líderes, que o cara tem que gerenciar a competência, tem que dar o trabalho para quem efetivamente vai fazer. A remuneração, o sistema de remuneração também deve mudar, deve passar para um foco aí em produtividade e meritocracia, já falamos sobre isso. A empresa vai ter que estabelecer métodos e processos para trabalhar em casa. Ela vai ter que saber o que ela fornece, o que isso tem, se ela vai repassar esse custo para o funcionário, se ela vai remunerar o funcionário por esses custos que ele está trabalhando, se ele vai remunerar o funcionário pelo espaço que ele tem em casa, pela internet, pelo que ele faz, se ele vai remunerar pela alimentação, pelos equipamentos de segurança e tudo que ele tem. Então, a empresa tem que estabelecer um novo procedimento. O pessoal até mandou aqui um contrato de trabalho que está sendo sempre para o pessoal que vai trabalhar em casa. Mas você tem que entender que a empresa tem que botar no sangue dela isso aqui tem. E com isso a gente vai ter aí novas relações trabalhistas e novas relações de remuneração, mais voltadas para o que a gente está falando para isso. Então a gente vai ter toda uma gestão aí de empresas, mais voltada para resultado e menos para vigilância. Então o foco vai ter que ser vigilância. O que eu tenho que focar é fornecer aquelas ferramentas que as pessoas precisam para estarem trabalhando em casa. O líder também, a gente já viu várias palestras sobre isso, todas elas muito boas, então vou passar aqui rapidamente sobre isso, que o líder agora vai ser um gerenciador de competências. Ele vai ter que conhecer muito bem a equipe dele, vai saber quais são os pontos fortes de cada pessoa, quais são os pontos fracos, e realmente ser um resolvedor de problemas. Ele tem que ser aquele cara que vai ter que entender o problema, entender a pergunta, entender a resposta e tem que ser um mediador de soluções. Tem que entender, tem que ter criatividade, criar oportunidades para as várias pessoas, para as várias soluções. Ser um treinador convicto, ser um motivador, tem que saber aquele cara que realmente está trabalhando, tá certo? Tá? Só um momentinho que eu perdi mais uma vez aqui. Tá bom. Motivador, foco em resultado, forte foco em informática e sistemas. Então agora não adianta mais, eu sou velho, eu tenho cabelo branco, eu não sei usar computador, eu tenho preguiça, eu tenho muito programa, nada. Agora é época da informática, tem que mergulhar nisso, tem que entrar de cara nisso. Não tem como a gente trabalhar. Tem que ser inovador e tem que incentivar as inovações. Tem que ser um cara que tem um olhar forte para o futuro. Ele tem que olhar para o futuro. Não adianta agora o cara querer falar assim, eu tenho 30 anos de experiência, tem 30 anos que eu faço assim, isso sempre deu resultado, que lá no Japão, que lá nos Estados Unidos, não. Agora mudou. A gente tem que estar olhando para o futuro. Não estou falando para desprezar as nossas experiências do passado, não. Eu acho que tem que fazer. Se a gente sabia fazer controle de documento tão bom lá na nossa empresa, quando tinha um arquivo, xerox, tudo, nós temos que aprender a fazer esse mesmo controle de documento na era da informática e na era do trabalho em casa. O empregado que trabalha em casa, ele tem que aprender a manter o foco. As palavras que eu aprendi aí na UBQ, com o pessoal aí da informática, que vive numa mudança violenta, rapidamente, que eles falam, para você aprender rápido, você tem que primeiro desaprender. Então, esse é um exercício que nós vamos ter que aprender a fazer juntos. Desaprender para reaprender. Saber pedir e compartilhar soluções. Isso aqui é muito. E a gente tem que entender que o trabalho em casa não dispensa o trabalho em equipe. A gente não pode entender que quem vai entregar o trabalho não sou eu, não é você. Quem vai entregar o trabalho é o time. O resultado vai ser o time. É muito importante
aprender e reaprender a cada dia ser simples. Ser simples passa por escutar, mas escutar mesmo. Ouvir é uma coisa. Ou eu vou ouvir aqui e vai sair. Escutar é quando eu escuto, interiorizo aquilo e sinto aquilo em profundidade. Aprender até elegância e educação na comunicação. É algo que eu ainda tenho que aprender muito, hein? O pessoal fala que eu sou manco e bar. Docinho, docinho, mas não tem linha nenhuma, hein? Mas, então, tem que aprender, tem que reeducar, tem que desaprender o que eu aprendi e tem que aprender agora. Ajudar sempre que possível, estar sempre disponível para ajudar. E aceitar ajuda sempre que necessário. Não ficar em casa até 3, 4 da hora da manhã tentando descobrir que o botão que eu aperto no computador. Liga lá para o cara e pergunta, falando, o que eu falo? Ele fala lá, 4F5NC. Pronto, resolveu. Não fica se debatendo para resolver. Então, seja simples na solução dos problemas. Tá certo, tá? Outras coisas que a gente tem que pensar, então, só para a gente ir caminhando aí para terminar. É um processo sem volta. Eu acho que não vai ter volta, não. Não acho que vai voltar todo mundo a pegar ônibus, pegar o carro e voltar para casa, não sei o que lá, não sei o que lá. Mesmo porque se o seu concorrente conseguir fazer o trabalho home office, o tanto de energia que ele vai ganhar, energia que eu estou falando, é a soma de tudo que a gente gasta, pelo que a gente consome. Ele vai passar muito na sua frente. Haverão muitas dúvidas, haverão muitos desafios. Eu tive um grande desafio, mas é grande. Todo mundo falava comigo. Agora que você está à toa em casa, por que você não faz isso? Minha chefe falava isso, minha esposa falava isso, minha família falava isso. Agora que você está à toa em casa, eu falava, gente, estou à toa não, estou trabalhando igual um loucão. Tenho que fazer um monte de coisa. O meu trabalho depende disso. Não, agora que você está à toa em casa, todo mundo repetia essa frase para mim. Tinha uma época que tinha aqueles telefones que falavam, esqueci o nome deles aqui, eu tinha um telefone celular e tinha um outro que era um tipo um rádio. Toda hora alguém me ligava e falava, ok, já que você está à toa, eu falei, não, estou à toa não, estou trabalhando, estou em Brasília, estou em Manaus, estou na Argentina. Ah, não, na hora que você tiver um tempinho aí, você faz isso para mim, desligava o rádio e pronto, acabou, a missão está cumprida. Não, então os desafios são muito grandes, muito grandes. E a gente tem que, então, entender quais são os benefícios que eu posso ter dessa nova situação e não perder o foco. Eu tenho que mudar os meus paradigmas e prestar muita atenção que várias profissões vão desaparecer e outras vão ser criadas. E que a velocidade das mudanças vai aumentar demais, porque as distâncias, o planeta vai ficar menor. Vão ter novas relações trabalhistas, vão ter novas relações de remuneração e a gente tem que prestar atenção nisso. E finalizando aí o nosso trabalho, são as nossas fortalezas, tá certo? O que a gente tem que fazer? Muito mais do que esse trabalho burocrático em casa, que é o trabalho de vendas, de compras, de projeto, de engenharia, muito mais. Já tem gente no mundo que pratica aí tipo Milk Run, que fabrica aí facção. Só para a gente ter um exemplo. Esse Milk Run, o cara pega os conjuntos dele de montagem de uma... Vou pegar um exemplo aqui, de um farol de um carro, manda basicamente os dispositivos de montagem, manda os dispositivos de controle, treina as pessoas e os caras fazem aquela montagem em casa. Sai um caminhão pegando, levando peça e para outra casa leva lá como chama? Uma submontagem para outra submontagem, para um lago com um cara aqui embaixo, uma e leva para um lugar que emite a nota fiscal e entrega no cliente. A peça nem passa na empresa. Então, isso já existe. Isso não é alucinação, não. A indústria de confecção de roupa tem uma coisa que chama facção, que é exatamente um corta, o outro costura, o outro alinhava, o outro prega botão. Então, no futuro, prestem atenção, vão ter várias operações, logística, montagem, embalagem, cortes, vendas, compras e uma outra infinidade de coisas que a gente vai poder fazer em casa. E a gente vai ter que estar aberto e entender que isso aí vai poder ser uma opção. Tá certo? Tá? Então entendam que isso daqui são coisas que eu já vivi na minha vida
e coisas que a gente vê que estão acontecendo, tá certo? Tá? Bom, então eu vou agradecer aqui. Essa daí é uma visão que a gente teve aí das nossas experiências. Como eu disse para vocês, isso aqui não é um manual de como trabalhar em casa. Esses eu acho que são os principais pontos que eu sofri, né? Ou que eu passei, os desafios que eu tive que vencer quando eu fui trabalhar em casa. Esses foram os desafios que a gente teve. Esses foram as principais, como chama? Dificuldades que a gente teve. Elas podem ser físicas, elas podem ser emocionais, elas podem ser de não ter uma relação, um contrato de trabalho que te ampare corretamente, de você ter uma nova disciplina daquilo que você está querendo fazer. Então é muito importante. É muito importante, tá? Então, não considerem isso como, você tem que fazer, a solução é essa. Eu não sou mágico, eu não sou nisso para falar que a solução é essa. Tá certo, tá? Bom, aí tá meu nome, aí tá meu e-mail, aí tá meu nome, meu número de telefone. Eu estou imaginando que depois essas apresentações elas vão ficar disponíveis, né? Aí pela UBQ para vocês assistirem quando quiserem. Se quiserem discutir algum assunto também específico, tá certo? Tá? A gente tem e agora nós estamos abrindo aí, né, o espaço para vocês fazerem perguntas, para vocês, como chama? Resolver alguma questão e a gente poder debater algum assunto aí que é interessante. Eu tenho certeza que tem muita gente na sala que também já tem muita experiência em trabalhar em casa e pode dividir com a gente. Então tá ok. Então agradeço aqui. Isso é como chama? Um resumo daquilo que a gente pode passar para vocês. E estou aberto aí para a gente debater assuntos. Obrigada, André. Adorei. Eu acho que todos assim, estão vivendo esse momento e foi bem esclarecedor. Ontem nós fizemos uma reunião, eu aproveitei o gancho, fiz várias perguntas, né, André? Nesse momento. E é um momento que... André, depois você só para de compartilhar para você entrar na tela inteira. É um momento que eu acho que todos nós estamos vivendo. Se algum dos presentes aqui na sala tiver interesse, né, de fazer uma pergunta para o André, fica aí. Aí tem uma pergunta aqui, André, que é da Tânia. Tânia Tá. Costa. Eu vi aqui, né? Que quando os colaboradores indisciplinados, não é isso? Tá? Ok. Obrigado, Valéria. A questão toda, deixa eu só tirar da minha tela aqui de compartilhar, só um minutinho, tá? Parei de apresentar, ok? Tá bom. Então, aquilo que a gente tem, que você tem que colocar, é o seguinte, é aquilo que eu falei. As relações de trabalho eu acho que vão mudar. Elas vão ser uma relação aí ligada mais a resultados, tá certo? Os caras que são indisciplinados, a gente falou, tem gente que trabalha demais, né, Valéria? Começa às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, estou recebendo o telefone da Valéria. Mas, que isso, Valéria? Você está ficando doida? Ela riu, falei, assista a minha palestra, você vai ficar doida. Não pode não, Valéria. Olha aqui. Então, se tem de um lado aquele indisciplinado que trabalha demais, hein? Você tem do outro lado o indisciplinado que trabalha de menos. Tá certo? Tá? Então, a gente tem que prestar atenção. O que fazer? Primeira coisa, eu acho que é o caminho natural de quando a gente quer fazer. Primeira coisa é chamar, treinar, ver as dificuldades, ver por que ele não está fazendo. Às vezes a gente interpreta isso como uma má vontade, mas às vezes ele não tem telefone, ele não tem local, ele está com dor de cabeça, o menino dele não deixa ele trabalhar. Então a gente tem que prestar atenção, tá certo? Primeiro. Segundo, depois a gente vê treinar ele, que ele use a ferramenta. Terceira, a gente vai tentar motivá-lo e fazer tudo. E se ele não quiser fazer nada, infelizmente, ele não consegue trabalhar home office. Se a pessoa não tem. Então, tem aquela pessoa que tem a habilidade, que tem o talento, que olha para o futuro, que vê isso como uma oportunidade. E tem gente que vê isso como simplesmente
ah, não vai dar certo, isso é bobagem, isso amanhã acaba, eu vou voltar para a minha vidinha, e que isso vai ter assim. André, como trabalhar com diferentes realidades entre colaboradores? Quem tem filho em casa deve ter alguma diferenciação no tratamento desse momento? Eu acho que sim. Eu acho que quem tem. Eu quando comecei a trabalhar em casa em 2000, meus meninos, tudo hoje em dia tem 30 anos, então você tira aí 20, elas tinham o quê? Tinham 10, 12, 8, 9, e elas entravam, pulavam, faziam. Então eu tive que ter a disciplina de dedicar tempo para elas. Efetivamente, eu uma vez assisti uma palestra que falava assim: não interessa o tempo que você passa com seus filhos. Você não precisa passar 10 horas por dia com seus filhos, mas aquele tempo que você passar, aquelas 2 horas, fique bem as 2 horas com ela. Então elas sabiam que elas tinham os meus momentos de ficar com elas. Eu ficava com elas, mas elas aprenderam a respeitar que quando eu estava sentado no meu posto de trabalho, quando eu estava sentado, olha aqui, fazendo, eu podia. Elas sabiam que não adianta falar com o papai, elas falavam, papai está trabalhando. E nessa hora ele se vira outra pessoa, não fala mais nada. Ok, vamos ver aqui. Escrevi um arquivo, sobretudo sobre o assunto. Tem dificuldade de visualizar o que produzi na semana. Quantas vezes gasto muito tempo em atividade de pouco valor e não consigo executar aquele maior valor? Alguma dica, planilha, um gráfico? Legal, Ana. Ô, Ana, essa disciplina da gente saber o que tem que fazer e fazer, basicamente, eu vou te responder uma coisa. Quando a gente faz relatórios, e quando você está fazendo reunião, normalmente você só apresenta as dificuldades. E uma das coisas que a gente via é que o pessoal gastava 90% da energia para resolver 2% de problemas. Aí um dia eu escutei e aprendi o contrário. Primeiro eu tenho que relistar tudo aquilo que eu fiz, todos os meus fatores do sucesso. Então eu começava a reunião, fizemos isso, deu certo, fizemos isso, deu certo, fizemos isso, deu certo, fizemos isso, deu certo. Então se eu tenho uma lista de atividades, 10, 15, 20 atividades, e eu faço 17 e deixo de fazer 3, normalmente eu fico muito preocupado como eu vou fazer para resolver aquelas 3 no futuro. Mas esqueço do que eu fiz para conseguir resolver as 17. Então, modificando para resolver aquelas 3, eu perco as minhas habilidades de resolver 17. Então, essa sensação de você estar em casa, de não estar produzindo, você tem que prestar muita atenção também. Mesmo porque tem muito trabalho que não dá para fazer tudo. Então, a minha sugestão para você é o seguinte: faça igual nós falamos lá na frente, limpe a sua mesa, limpe seus e-mails e estabeleça suas metas do dia, da semana, do mês. No final do dia, você vê o que você cumpriu. No final da semana, você vê o que você cumpriu. No final do mês. E não precisa ser uma lista complicada, nem uma planilha, nem nada. Faça uma lista na agenda. Eu tenho que levar o menino na escola, tem que cortar o cabelo, tem que mandar um e-mail, tem que fechar o contrato, tem que fazer a proposta. Gente, é isso que a gente está fazendo. Tá bom? Vamos lá. Neste novo mundo tem nos proporcionado uma gama de informações de comportamento de conteúdos ricos. Tirando o Covid, isso foi muito bom, né? Isso foi muito bom. Sempre defendi o diferencial de quem trabalhou isso antes de não ter dificuldades apenas com o tempo adaptativo. Agora não adianta mais pretender os modelos arcaicos. Você que foi auditor, até as auditorias, grande parte sendo executadas remotamente, coisa que no início da pandemia seria impossível. Parabéns pela sua visão antes dessa transformação. Legal. Essa parte de auditoria aí, eu já tentei fazer algumas auditorias, algumas inovações, como fotos e filmes, isso tudo. E isso é uma coisa que o pessoal lá tinha muita dificuldade, tá certo? Tá? E vejo também que a auditoria remota também vai ser complicado. Bom, André, vamos lá. André, tem uma pergunta aqui do Paulo, que ele pergunta assim: parabéns, André, bela exposição sobre experiência de vida, hoje mais atual do que nunca. A pergunta é sobre qualidade de vida. Melhora, piora ou não muda com o trabalho home office? Varia com o tipo de trabalho? Olha, a minha qualidade de vida com home office melhorou demais, tá certo? Tá? Tanto que eu falo que quando eu comecei a trabalhar foi um grande desafio,
tá certo? Tá? Eu entrei na fase Valéria, trabalhava 12, 15 horas por dia. Depois eu entendi que isso não era legal nem para o trabalho, tá certo? Tá? Todo mundo sabia que eu era disponível o dia inteiro, então eles me passavam um e-mail, um fax, um telefonema e falavam, André, vamos fazer orçamento para isso aqui, não sei o que lá. Aí eu ficava lá no orçamento até 1 hora da manhã, fazia orçamento e entregava no dia. Ah, não! Isso aqui é só uma possibilidade, isso aqui é só uma coisa. E aquele trabalho que eu fiquei até 3 horas da manhã podia ter sido feito 2, 3 semanas depois. Aí eu vi que eu falei, pô, tô me ferrando. Aí um dia eu estabeleci um horário de trabalho para mim, olha só que legal. Eu começava a trabalhar 1 hora da tarde, trabalhava até às 5 horas, depois trabalhava das 6 até às 10 da noite. Que era o horário que o pessoal mais me pedia. E de manhã cedo, eu saía, levava os meninos na escola, ia para o Minas, nadava, tomava sol, levava a minha vida. E falava para as pessoas, meu horário de trabalho é de 1 às 10 da noite. Porque eu tenho que atender Santos, eu tenho que atender Houston, eu tenho que atender UK, eu tenho que conversar e tinha. E eu me eduquei para isso. Tá certo? Aí no dia que eu eduquei para isso, minha qualidade de vida aumentou assim gigantescamente. Tá certo? Tá? Por quê? Eu podia acompanhar meus filhos, eu podia sair com eles, eu podia levá-los no clube, eu podia fazer um monte de coisa. Mas também podia trabalhar bastante. Entendeu? Tá? É interessante também como a empresa que eu trabalhava na Inglaterra, ela já tinha. Tem uma coisa que uma vez nós fizemos lá um programa e o cara falou comigo assim: vamos fazer um planejamento. Aí nós fazíamos um planejamento de crescimento 10, 15% em 3 anos, 30% em 3 anos, que a empresa ia aumentar clientes, aumentar faturamento, aumentar tudo. Ele escutou aquilo com uma paciência danada. 2 dias depois, eu quero agora um planejamento para crescer 1% nos próximos 100 anos. Ah, 3! Aí eu falei, que isso? Então, olha só a visão, hein? A gente louco, desesperado, porque quer crescer 15% ao ano, que demanda uma energia danada, tá certo? Tá? Faz um crescimento que não é estruturado, e o cara pensando em crescer 1% nos próximos 100 anos. Qual é a visão quando o cara fala que quer crescer 1% nos próximos 100 anos? Você vai ter uma empresa sólida, capaz e tudo. Tá certo? Tá? Então, André, acho que tem uma pergunta aqui do José Antônio Martins, que é um associado nosso também, que ele faz a seguinte pergunta: como fazer os familiares entender e respeitar o horário de trabalho? Isso aí chama-se autodisciplina, né? Eu acho que uma das coisas que eu falei, a primeira é a seguinte: primeiro, dedique o espaço deles. Não fala, não negligencie as pessoas que estão, a sua família. Isso é um problema muito grande. Você estar em casa e ser ausente. Tá certo? Tá? Então, o que é? No momento que você estiver com sua família, esteja com eles. Não atenda telefone, não leia jornal, não leia e-mail. Então, é uma coisa que eu aprendi. Chegava em casa do trabalho, botava meu colchão, bravo, sentava na sala e ia brincar de boneca com minhas meninas. Só tinha menina, não tinha menino, tinha que brincar de boneca. E ficava lá 1, 2 horas brincando de boneca. E não pode atender telefone, pode chamar o chefe, pode querer reunião. Esse era o horário das meninas. Não sei se você entende. Se eu vou para o clube com as meninas, eu ia ficar com as meninas. Então, se você respeita os tempos da família e dedica tempo para as famílias, é mais fácil deles entenderem em respeitar os seus tempos e disciplinas de trabalho. E que eles vão ter o tempo deles. Mas quando tiver o tempo deles, tenha de verdade. Tá certo? Tá? André, agora tem uma pergunta aqui da Ana Guimarães. Tá. Que é o seguinte: eu tenho dificuldade de visualizar o que eu produzi na semana. Às vezes eu gasto muito tempo com atividades de pouco valor e não consigo executar aquelas de maior valor. Alguma dica, uma planilha, um gráfico? Inclusive, Ana, a Tânia te indica um livro aí bem interessante, né? Depois você anota, porque realmente o livro é muito bom. Responde para a Leandro, o André. Tá. Legal. Eu já até li e já falei com a Ana antes, e eu acho o seguinte: não complica, não. Faça uma lista de coisas que estão de manhã cedo, antes de você, como chama? Fez sua limpeza da sua mesa de trabalho, fez a limpeza dos seus e-mails. Faça uma lista do que você quer fazer no dia. Okay.
Faz uma lista que você quer fazer na semana, no mês, tá? Agora, como valorizar o trabalho e expor a que tem assim? O trabalho remoto é menos valorizado que a forma anterior? Ah, aí é que tá. No dia que eu tiver meritocracia, produtividade e resultado, eu já faturei muito 12 horas em 6 trabalhando. Olha aqui, eu já recebi 12 horas de trabalho quando, assim, eles me pagaram 12 quando eu trabalhei 6. Então, se eu for um cara produtivo, se eu tiver um trabalho de qualidade, se eu conseguir entregar nos prazos, eu consigo ganhar mais. Mas a forma de remuneração muda. É aquilo que eu estou falando. Meritocracia, produtividade e as relações de trabalho devem mudar muito. Ok. Agora, André, para terminar aqui a nossa live, né, de hoje, eu queria, dar oportunidade das pessoas que ainda não conhecem o trabalho do BQ, para se associar ao BQ, começar a participar. Eu acho que é o momento realmente da gente fazer muito network, e o BQ propicia muito isso entre as pessoas, através dos grupos de estudos, né, André? Que você, inclusive, participe, muitos que estão na sala participam também. Procure a gente, comunique conosco. Se tiver alguma outra dúvida, André disponibilizou também o celular dele, o LinkedIn, o e-mail. Faça contato com ele vai ter muito prazer em responder as dúvidas, né? Compartilhar essas dores que estamos sentindo, né? Sem dúvida, tá certo? Tá? Entenda que hoje em dia, tá certo? Tá? A gente que já passou muito tempo aí, já viveu muita coisa, né? Olha aqui, tem uma caminhada mais longa do que os outros, né? Vive se perguntando se nós estamos no caminho certo, né? E tem 30 anos que eu estou andando, a pergunta que a gente faz é que estou no caminho certo. Então a gente nunca sabe realmente se que a gente fez. Uma vez eu fui falar com uma pessoa que ele perguntou sobre know-how, né? Eu falei, o que é know-how? Até tem um artigo desse lá no LinkedIn que chama know-how do alemão, tá certo? Tá? Que o alemão falou comigo, know-how não é saber como fazer. No dia que eu me entendo que eu sei fazer alguma coisa, eu parei naquele assunto e não desenvolvo mais. Então, know-how é não repetir no futuro os erros do passado. E estar aberto para as novidades, tá certo? Tá? Então, eu posso ajudar muito as pessoas com o meu know-how, porque já errei pra caramba, já fiz coisa errada pra caramba, já isso. Então, a questão aqui não é ter uma direção, né? Vamos falar em mineirês, bom mineirês, um cotô para um covô, ter uma direção para seguir. E hoje em dia eu dedico muito meu tempo aí exatamente para essa transmissão de know-how, que eu vou julgar com vocês, na verdade, ser mais uma, como chama? Lições aprendidas, tá certo? Tá? O que eu fiz, como eu fiz, para você não repetir da mesma maneira o erro, mas estar aberto a fazer de uma forma nova, tá certo? Tá? É muito importante. Tá? Okay. E sobre a UBQ, só terminando aqui, eu sou fã da UBQ. Muitos anos fui mais associado empresário como empresa, porque eu acho que dava mais grana para o BQ e que eu podia fazer mais gente participar. E hoje em dia gosto muito, assim, pessoal extremamente proativo. Esse trabalho aqui, ele não é o trabalho do André, ele é o trabalho da UBQ. Então a apresentação não é do André, a apresentação é da UBQ, porque foi feita com muito carinho, com muita paciência, usando o know-how da UBQ. Não é do André, não. Tá certo, tá? O André, bom, agora nós já encerramos, né? 10 horas, encerramos conforme prometido. Mas fazer um comentário que nós temos um convidado na sala, que ele é da Escócia. Eu não sei se ele fala português, se ele está entendendo alguma coisa, que é o Lala. Hello, Alan. O Ala. Okay, can you speak in English? You speak Portuguese? Yeah, I speak in English. I'm trying to understand. I can understand the context, and I like the advantages and weaknesses that you mentioned in the presentation. So it's good to hear live discussion and see the interest. One more thing, also the punctuality. I mean, you start on time. That's really good. Well, okay. My second webinar. Okay, if you need, you can call me. Okay, if you need, you can call me. You can some question, resolve some question.
In general, the only thing is how you cope with that so many meetings happening now, and sometimes you lose focus when there are so many meetings at the same time. That's the only thing. O Alan está sempre presente nas nossas lives, André. Sempre eu vejo o rostinho dele lá aparecendo e eu fico pensando, será que ele está compreendendo alguma coisa? Eu acho que sim, né, Alan? Com certeza, olha aqui. Pelo que ele está falando aí, tem muitas reuniões e ele fica, às vezes, perde o foco porque com essa facilidade de ter reunião à distância, fica aquele montoeira de reunião e você não consegue executar o trabalho porque só fica fazendo reunião. Por isso que eu te falei que você tem que estabelecer os tempos para os seus clientes, fornecedores, todo mundo. Ok? Paz e bem para todo mundo. A paz esteja no caminho de vocês, que essa paz seja confiança e tranquilidade para que vocês possam perceber, praticar e receber todo o bem que vocês podem. Obrigado.